Vamos avançar um pouquinho mais. Nós estamos entrando na questão da mente. Nós vimos algumas regras de funcionamento da alma. Nós vimos que a alma é composta do pensamento, da emoção e da vontade. Nós vimos que tudo aquilo que nós pensamos, nós sentimos. Nós vimos que, se você é mais objetivo, você toma decisões baseado no entendimento. Se você é mais sensível, mais afetivo, você toma decisões baseadas na sua emoção. Então nós vimos que, ao sobrecarregarmos mente e emoção, começamos então a sobrecarregar o corpo, né? Então é comum, por exemplo, irmãos que aprenderam a não irar, de repente terem um pouco de dor física. Por quê? Porque antes eles aliviavam explodindo. E agora eles não explodem por entendimento, por compreensão, mas aí podem somatizar um pouco mais que o normal. Faz parte do processo de libertação da alma. E aí, vamos avançar um pouquinho mais na questão da mente. O Helder já orou, então já buscamos ao Senhor nisso, em oração. Meus queridos, 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: primeiro vem o que é natural, depois o que é espiritual. Como somos um corpo, uma alma e um espírito, e a instrução é de que primeiro é o que é natural, então quando a gente avalia um problema que a gente está passando, a gente nunca diz que é espiritual num primeiro momento. A gente primeiro precisa avaliar as questões físicas. Primeiro a gente elimina a hipótese física. Depois, não encontrou nada na hipótese física, a gente avança um pouco mais e avalia a questão de ordem da alma, das emoções. Depois, não encontrou nada nas emoções, a gente pode então dizer que algo é espiritual. Porque a instrução é: primeiro vem o que é natural, depois o que é espiritual. Assim como trazemos o que é terreno, devemos trazer também o que é espiritual. 1 Coríntios 15, a partir do verso 42 ali. Então é uma instrução que nós recebemos e que a gente precisa manter. Então, quando você tem um problema, você primeiro precisa examinar o seu corpo físico, se aquilo corresponde a alguma questão do seu corpo físico. Não achou nada? Aí então você vai ver a questão da emoção. Não achou nada? Aí nós podemos dizer que é espiritual. Então, por exemplo, um irmão perde uma noite de sono. Se você for um pouco mais avivado, você pode ser tentado a dizer que Satanás tentou tirar teu sono. Isso pode acontecer? Pode. Podemos ter uma batalha espiritual durante a noite, sem problema nenhum. Só que para você dizer isso, você só pode dizer depois de ter eliminado a hipótese orgânica, a hipótese emocional. Você come uma feijoada aos 60 anos de idade, às 10 horas da noite, é óbvio que você vai ter um problema para dormir. Aos 18, não. Aos 18 anos a gente dorme feito um anjo, né? Mas aos 60 anos, o metabolismo não é mais a mesma coisa. Então a gente examina aquilo que nós passamos dessa maneira. Primeiro vem o que é natural. Entendendo isso, nós precisamos então entender um outro princípio de funcionamento da alma. Se tudo que eu sinto deriva do meu pensamento, o que alimenta o meu pensamento? O que faz eu pensar? Então, nós vamos ter que considerar isso. Então, se tudo começa na mente, se é lá que eu sou transformado, Romanos 12, 2, se é lá que a batalha espiritual ocorre, o que alimenta a mente? E aqui, antes de dar essa resposta, eu preciso
dá um outro princípio, que vem antes desse. Qual que é? Nas listas de pecado na Bíblia, nós temos várias listas de pecado. Nós temos a primeira lista, a única que Jesus falou, Marcos capítulo 7, de dentro do coração dos homens é que brotam. E aí ele dá uma série de pecados. Depois nós temos a lista de Romanos capítulo 2. Então aquela lista extensa, onde vai falar de idolatria, de questões de sexualidade, e aí descreve uma lista imensa de pecados. Depois nós temos a lista mais famosa, que é Gálatas. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, adultério, iras, porfias, ciúmes, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Depois nós temos uma lista em Colossenses, depois nós temos lista de Pedro, nós temos várias listas que a gente examina, de pecados mencionados. Tá bom. Na primeira lista, o primeiro pecado, Jesus diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que brotam os maus desígnios. O que é maus desígnios? Maus pensamentos. Qual o primeiro lugar que o pecado nos atingiu? Na mente. Na mente. Alguém aqui já matou alguém na sua mente? Ou em Brasília não tem esse tipo de coisa? Você já teve um pensamento bem feito? Você ouviu alguma vez Jesus falar isso? Jesus não tem prazer na consequência do erro. Ele próprio estabeleceu isso, mas ele não tem prazer. Então, todos nós fomos impactados na maneira de pensar. Só que, queridos, alguns de nós vamos longe. Nós temos uma mente acelerada. Alguns de nós têm uma coisa chamada TDAH. O TDAH é uma doença antiguíssima, assim como o autismo é uma doença antiga, mas com os exames de imagem, com o PET scan da vida, onde você vê o funcionamento do cérebro no momento, então você projeta uma foto dentro de uma máquina dessa e você consegue ver qual área do cérebro está funcionando mais ou menos. Então, com os exames de imagem, as informações sobre o cérebro aumentaram muito, mas muito. E aí, alguns de nós têm uma doença orgânica, que não é de fundo emocional, chamado TDAH. É uma doença da neuroformação, ou seja, você tinha um problema na época que você foi formado, as conexões cerebrais não foram bem amarradas, e o teu pensamento ou é distraído, ou é acelerado. Então, isso é uma coisa. O que a Bíblia está colocando é uma outra coisa que pode ser agravada pelo TDAH ou não. O que a Bíblia está colocando é que nós vamos pensar coisas fora da vontade de Deus. Todos nós vamos pensar coisas fora da vontade de Deus. Todos nós temos pensamentos que são estranhos à vontade de Deus. Você está entendendo? Então, se alguém não te der atenção, você pode se sentir desprezado. Ou alguém tem que dar muita atenção para você se sentir aceito. É o jeito que o teu cérebro começou a pensar. Então, nós pensamos a vida de uma determinada maneira. Que maneira é essa? É a maneira que foi ensinada para nós na nossa formação. Eu já vou abrir essa frente para os irmãos. É que tem tanta frente aqui para abrir, que eu estou tentando selecionar o que é o mais importante para nós compreendermos. Então, todos nós fomos formados de determinadas formas. E a gente pensa os vários temas da vida de uma determinada maneira. Então, por exemplo, eu atendi um empresário que o estoque dele era enorme,
numa época que não tinha inflação. Você precisa fazer estoque quando não tem inflação? Não, porque não tem inflação. Na época da inflação é importante fazer, mas quando não tem inflação, não tem por que fazer. E ele numa crise de ansiedade. Quando eu fui vasculhar, o que eu descubro? Que o pai dele transferiu a empresa para ele quando ele tinha 16 para 17 anos. O pai mudou para outra cidade e o pai mandava os boletos pessoais do pai para ele pagar. Com 17 anos de idade. Então ele desesperava para pagar todas as contas. O que aliviava ele? Estoque. Bom, agora é só dar um jeito de vender, que aí eu consigo pagar as contas. Então ele associou na mente dele de que um alto nível de estoque deixaria ele tranquilo. E quando você não vende, mesmo quando você tem um estoque? Então ele tinha que saber que era papel do pai, agora, como ele é um adulto agora, era papel do pai celeste prover ele. Mas ele não conseguia olhar dessa maneira. Ele conseguia olhar que ele tinha que ser responsável pela casa dele, pela casa dos pais, pelos irmãos, e que senão ia ter um problema muito grande na família. Foi a maneira pela qual ele foi ensinado a pensar. O Senhor precisava visitá-lo e santificá-lo. Então, todos nós temos maus pensamentos. Temos pensamentos distorcidos, que não correspondem à maneira pela qual Deus pensa. Por quê? Porque o primeiro grande impacto do pecado sobre a nossa vida se deu na nossa mente. Você quer ver uma coisa curiosa? Eu não suporto o cheiro de fósforo. Me dá uma aversão, fósforo. Me dá uma aversão. O cheiro da pólvora me dá um mal-estar. Mas me dá um mal-estar. Já pedi para Deus, Deus, onde está isso? Onde está isso? Eu gosto de fazer um churrasco, mas eu comprei um rabo quente para churrasqueira. Vocês já conhecem? Rabo quente para churrasqueira? É uma peça desse tamanho. Lembra do rabo quente antigo? Era uma pecinha de metal que você colocava na tomada, ele esquentava, você colocava dentro da água, ele esquentava a água. Para eu não ter que tocar em fósforo, mas eu não me dei por satisfeito. Eu comprei uma caixa de fósforo. E eu mantenho uma caixa de fósforo em casa. E de vez em quando eu acendo a churrasqueira com álcool. E eu pego o fósforo. E eu acendo. E eu lido com aquilo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente é refém, a gente é escravo. E nós somos reféns de muitos pensamentos. Mas muitos pensamentos. Eu estou citando aqui uma bobagem. 11 anos de idade. Estou assistindo o Fantástico. Com 11 anos. O Fantástico coloca a história do Sérgio Cardoso, que foi enterrado vivo. Alguém se lembra dessa história? O Sérgio Cardoso era cataléptico. O que é catalepsia? As funções vitais ficam tão baixas que o médico não ausculta e dá o sujeito por morto. Então isso antigamente era muito comum. Hoje a medicina criou protocolo. Você tem que injetar água no ouvido, abrir a pálpebra e, se está viva, a pupila mexe. É um reflexo. Então eles usam formas de comprovar que a pessoa está viva. Eu vi aquilo, o Fantástico teve o cuidado de mostrar o caixão dele, com o braço para fora. 11 anos. Entrou na cabeça. Vou ser enterrado vivo. O Fantástico não satisfeito, o que seria da psicologia sem o Fantástico domingo à noite? Fantástico é perito para gerar a crise de ansiedade, porque é a tragédia, né?
o que você tem naqueles programas sensacionalistas, você tem no Fantástico no domingo à noite. O Fantástico colocou uma pessoa cataléptica num caixão. Ele deitado no caixão, não via nada, não abria o olho, mas ouvindo tudo. Gente, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. 11 anos de idade. Eu, quieto e tímido, não falei com ninguém. Mas eu sou muito resolutivo, desde muito cedo. O que eu fiz? Pus a mão no pomo de Adão, com 11 anos, e ficava engolindo, porque aí o pomo subia e descia, estou vivo. Achei um jeito de tapear meu cérebro. Do mesmo jeito que entrou aos 11 anos, sumiu aos 14. A minha fono diz que minha voz é rouca por causa disso. Porque eu lesionei minha corda vocal no período de formação dela. Então, primeira marca que eu tive do Senhor na minha vida. Tive outras, mas foi a primeira. Tá bom. Aos 23 anos, acordo um belo dia, você é enterrado vivo. Você é enterrado vivo. Você é enterrado vivo. Meus queridos, 1 ano. 4 meses dormindo sentado, segurando a mão da minha primeira esposa, acordando ela no meio da noite e dizendo: você me garante que você não vai me deixar ser enterrado vivo? Uma convicção, mas uma certeza de que ia acontecer. Depois, lendo minha Bíblia, nessa sequência aí, olha o que Deus fez comigo. Eu lendo Lamentações de Jeremias, vocês lembram que Jeremias pregou 30 anos a mesma mensagem, e ele não foi ouvido. E que teve uma ocasião que cansaram dele e colocaram ele numa cisterna sem água. Lembra disso? Lá naquela cisterna, imagina aquilo à noite, um poço de água sem água. Você imagina a bicharada caindo no meio da noite. Aquilo virou para ele um sepulcro. Em Lamentações ele cita esse momento. Ele diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. Eu li o texto e o texto gritou. No meu devocional, o texto gritou. Quando o texto gritou, o Espírito começou a ministrar. O Espírito falou assim: César, eu sou seu Deus nessa terra? Senhor, o Senhor é o meu Deus. Irmãos, estou lembrando como se fosse hoje. César, eu cuido, protejo e amparo você nessa terra. Eu tenho muita segurança na paternidade de Deus. Senhor, o Senhor cuida, protege e me ampara nessa terra. Meu filho, que diferença para mim faz 1,5 metro abaixo da terra? Aí ele pôs uma cena. Eu enterrado, de alguma forma, o Espírito precisa visitar a nossa mente. Então, a nossa mente foi impactada na nossa formação. Porém, meus queridos, o que alimenta a nossa mente? Nós ainda não respondemos. O que alimenta a nossa mente são os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Os 5 sentidos jogam informação para a mente. Então é pelo corpo físico que nós processamos as informações para dentro da nossa mente. Está fazendo sentido isso para você? Então, dos 5 sentidos, a Bíblia põe destaque em 2. Quais são? Visão e audição. Por que a visão? A visão é a primeira que vem. Mateus, capítulo 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que em ti sejam trevas,
que grandes trevas serão. Então, a primeira coisa é que nós buscamos entendimento pelos olhos. Os olhos é que levam a gente a buscar informações. Vocês estão entendendo? Então é pelos olhos. O que você preferiria? Ser surdo, não ouvir nada e ver? Ou ser cego, não ver nada e ouvir? O que você preferiria? A surdez ou a cegueira? Vamos lá. Quem vota na surdez? A maioria. Quem vota na cegueira? Alguns poucos. E os outros não querem escolher. Então, estão no time do Helder. Deixa eu explicar uma coisa. Você gera entendimento pela audição. Não é pela visão. O surdo vai ver várias cores. Tem uma irmã ali com uma blusa de cor. Então eu estou vendo um amarelo, eu estou vendo um rosa, eu estou vendo um branco. A pessoa que é surda, de nascença, e ela enxerga essas cores, ela não sabe definir o conceito de cor. Porém, a pessoa que não vê, mas ouve, vou te ensinar o conceito de cor. Ela consegue desenvolver o conceito. Por quê? Porque ninguém é mais sozinho do que o surdo. Eu tenho um cliente, nasceram gêmeos, e o menino nasceu com um problema de audição. Ele tem muita condição financeira, aos 2 anos de idade conseguiu colocar um aparelho dentro do cérebro para ajudá-lo a ouvir. Gente, o dia que pôs o aparelho, foi na fono, regulou o aparelho, essa criança pulava de felicidade, mas pulava, subia nas coisas, ria, conversava com os pais, porque estava interagindo com a vida. Então, apesar dos olhos terem a primazia, quem edifica a gente é a audição. Porque Romanos, capítulo 9, vai dizer o quê? Capítulo 10, a fé vem pelo ouvir. Nós desenvolvemos a carreira cristã pelo ouvir. Então, eu tenho 5 sentidos. Dos 5 sentidos, qual que menos tem filtro para penetrar no cérebro? O olfato. Por isso, todos nós já ouvimos a respeito da memória olfativa. Daquela memória que você tem. Nossa, o cheiro da cozinha da minha mãe, o cheiro da cozinha da minha avó. Todos nós temos isso de alguma forma. Cheiros na mente. Eu amava a fazenda do meu pai. Eu tenho o cheiro do estrume do gado. Eu ia com meu pai de madrugada para a fazenda, tirando leite. Eu tomava leite na canequinha, tirado da teta da vaca. E aquele cheiro fresco do estrume do gado, em mim entrou com prazer. Possivelmente por causa do leite que eu tomava. Vocês estão entendendo? Penetra. Aí, eu pego um irmão que eu ajudei com muitos adultérios, muitos, e não consegui ajudar o irmão, não consegui ajudar. E aí um dia resolvemos conversar, eu, ele, a esposa e a terapeuta da esposa, os 4. Resolvemos conversar, nós 4. Tá bom, meus queridos. Eu estou indo, eu desço para ir em direção ao consultório da terapeuta, cruzo com o casal e vou andando com o casal, estou andando. De repente passa uma mulher, em sentido contrário, muito cheirosa. E ele, na minha frente da esposa. Acompanhou a mulher. Aí eu estranhei. E fui atrás daquela informação. Porque
Ou o sujeito é muito descarado, ou ele tinha algum problema. Ele tinha um problema. Fui fuçando. Havia uma época em que você não tinha banheiro dentro de casa. Não vai dar para eu terminar de contar. Eu posso dizer o seguinte, que ele cheirava um paninho da mãe. Dos 5 anos em diante. Entrou. Qual a fraqueza dele? Cheiro. Por que você acha que algumas marcas, L'Elis Blanc, provocam o cheiro? Gente, você passa na frente de uma L'Elis Blanc, você quer entrar. Parece que você quer abrir a boca e tentar comer o cheiro, de tão gostoso e prazeroso que é. Eles estão provocando os sentidos da gente para gerar alguma convicção no cérebro. Você liga a TV, eu não domino rede social, não domino nada de rede social, mas você ligava uma TV, 7 horas da noite, propaganda de comida. Por quê? Porque é hora de comer. Você sabia que quando você entra no mercado, os teus olhos vão para a direita e em cima? Os estudiosos de marketing estudam tudo isso. Por isso os mercados vendem a preço de ouro o espaço. Porque eles já sabem onde você vai procurar. Por quê? Porque nós temos um funcionamento na nossa mente. E nós, povo de Deus, não olhando isso, não entendendo isso, e não ajudando o Espírito nisso. Vocês estão entendendo? Aí, vamos fazer rolagem de celular. Aí te afeta. Você está entendendo? Então, o teu cérebro, ele é alimentado pelos teus 5 sentidos, em especial pela visão e pela audição. Tá bom. O que a gente entende? Que tem textos que nos estimulam a respeito disso. Por exemplo, alguns homens aqui têm problema com a questão da sexualidade. Talvez pornografia, de ver coisa indevida. Vou te falar o que eu fiz. Eu decorei Jó 31:1. Sabe o que Jó falou? Jó. Aquele que Deus virou e falou, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele falou assim, fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? Ele fez um compromisso com os olhos. Convidei a Sara para jantar. Pedi para os meus filhos permissão para ter uma amizade pública, eu sou muito conhecido lá na cidade. Pedi para os meus filhos uma permissão, eles me deram. Levei a Sara para jantar, no La Gôndola, lá em Londrina. Só que eu esqueci de fazer reserva de mesa. Esqueci, né? Nunca, estava viúva há tantos anos, né? E tivemos que esperar meia hora. O problema é que era verão e o banheiro era em cima. E nos colocaram no pé da escada para aguardar. Então, primeira vez que eu saio com a menina, saí com a Sara, sentamos, estamos conversando, e eu assim. Aí ela riu, depois de uns 10 minutos, e falou, ela já conhecia o meu testemunho, eu estou enganada ou você está de cabeça baixa? Sara, minha primeira esposa ficou doente 3 anos. Tem mais 3 que eu estou viúvo. Já vão para 6 nessa brincadeira. Eu acabei de me despertar para você. Se eu levantar os olhos, eu vou ver o que eu não devo. Como é que eu vou fazer com essa equação? Ganhei a confiança dela. Oi? Não entendi. Vocês todas. Então, e aí,
até hoje é uma prática, mas eu aprendi, irmãos. Eu aprendi a ter cena indevida e abaixar a cabeça, para fugir disso. Eu não domino celular, não domino. Meus queridos, eu não tenho WhatsApp. Alguém aqui não tem WhatsApp? Sou o único, eu não tenho WhatsApp. Primeiro, porque eu não vou viver. Segundo, porque, como eu tive problema com sexualidade, eu não quero abrir possibilidades para mim que não vão dar certo. O YouTube eu parei por causa disso daí, porque no meio dos caminhões vinha uma outra cena indevida, que não devia. Então, a gente corta. Porque alimenta o teu cérebro. Irmão, tira toda aquela porcariada do teu WhatsApp. Para que você está em grupo que não te edifica? E vou falar uma coisa, os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que amam Ele, e Ele se faz forte na vida dessas pessoas. Honra o teu Senhor, corta tudo que é indevido, mas corta, rasga, tira, literalmente, honra o teu Senhor. Ai, mas César, é de empresa, às vezes vai vir uma venda. Meu irmão, confia no teu Senhor, não vai te faltar. Procure o teu Senhor, mas não deixe a tua mente ser alimentada de um jeito indevido. Você está conseguindo entender? São posicionamentos simples que a gente tem, onde a gente vai proteger a nossa mente. Agora, vou falar algo que é bíblico. Elias teve a crise dele, certo? O Helder leu ontem à noite, o texto de Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou para que não chovesse. Então, quando nós estudamos crise na Bíblia, nós estudamos Elias. Elias teve uma crise de ansiedade, com pânico, ele teve pânico de Jezabel, e de depressão. E na depressão ele pediu para si a morte, ele pediu para morrer. Uma crise severa. O anjo vira para ele e diz, leva comida e água, e diz assim, come e bebe. Porém, o que Elias estava fazendo naqueles dias? Dormindo. E o anjo não pediu para ele não dormir. O anjo não pediu. Por quê? A Bíblia está dando pistas. Hoje, a ciência sabe que os neurônios, eles são renovados na sua propriedade durante o sono à noite. Não há algo mais santo para a alma humana, fisicamente falando, do que dormir bem. Aí, você abre o tal do celular, fica vendo, e você esquece de uma coisa simples, que a luz confunde o teu cérebro. Por quê? Porque nós temos 3 centrais de hormônios dentro de nós, a pineal, a suprarrenal e as gônadas, no homem no testículo, na mulher os ovários, certo? A primeira central de hormônios, a pineal, produz o hormônio do sono, a melatonina. A melatonina é produzida ao longo do dia. Quando escurece, ela é ativada para você poder ir dormir. A luz do celular confunde o cérebro. É dali. A luz do celular confunde o cérebro. E o cérebro continua achando que é de dia. Celular, você tem que parar de 1 a 2 horas antes de ir dormir. Antes. Meus queridos, isso daqui é algo tão sério. Vocês lembram do desenho do Pokémon? Lembram do Pokémon? Quem é da época do Pokémon? O desenho do Pokémon era um desenho rápido e colorido, um desenho japonês. Lembram? Teve um episódio no Japão que mandou 32 mil crianças para o hospital com convulsão.
O desenho era tão rápido e tão colorido, que o cérebro não conseguiu processar as informações. Hoje, a ciência diz que até 2 anos de idade, filho não deveria se deparar com tela. Porque as conexões não estão maduras para poder processar. Estamos estragando a vida dos filhos. Porque o celular é uma babá perfeita. É um sossega-leão. E você descansa um pouco. O problema é que você está hiperativando a mente do teu filho. Para onde Satanás vai levar isso? Você não tem ideia. E como nós temos menores aqui, eu prefiro não dar alguns exemplos, que são aterrorizantes, coisas que eu vivi na prática para ajudar. Coisas aterrorizantes. Uma hora que a gente for falar de educação de filhos, se o Senhor nos permitir, a gente troca uma ideia a respeito disso, de como é que o cérebro vai processando. Então, o que você precisa entender? Você precisa compreender que os sentidos é que vão alimentar o teu cérebro. Amém? Certo. O que eu preciso falar mais? Eu vou dar 2 versículos que me são muito caros, muito importantes. Eu fiquei muito na dúvida, Senhor, eu falo não sobre a paternidade de Deus, eu falo não sobre a paternidade, mas o Senhor moveu o coração de outra forma e estou dando esse estudo. Abram em João, capítulo 5, versículo 19. João 5,19, diz assim: Então lhes disse Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este o fizer, o Filho também o faz. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele só faz o que ele vê o Pai Celeste fazer. Fez sentido? O que ele vê o Pai fazer, ele faz. Então os olhos dele estão onde? No Pai Celeste. São os olhos, a lâmpada do corpo. Fez sentido? Certo. Abro em João 8, 38. Diz assim: Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que ouviram do Pai de vocês. A minha versão é um pouquinho diferente. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. No nosso Pai terreno. Então, o que você faz porque você aprendeu onde? Na casa dos seus pais. Você aprendeu na casa dos seus pais. Aí, eu só vou mencionar, e o Helder jogou aqui o YouTube, você pode ir lá no YouTube, é um canal que o canal é meu, mas um sobrinho criou, e esse sobrinho, ele posta as mensagens por onde eu viajo. Você tem um estudo chamado dos 5 pais. Por quê? A palavra pai na Bíblia significa provedor, nutridor, sustentador. O que o pai faz? Provê, nutre e sustenta. Só que a Bíblia diz que nós temos 5 pais. Quais são eles? Adão é o único que não aparece a palavra pai, mas aparece a função do pai, Adão. O segundo, Satanás, que é o pai da mentira, descrita aqui. Quem não mentiu este ano? Graças a Deus. Porque seria a primeira vez que você ia mentir esse ano. Se você levanta a mão. Todos nós, às vezes, omitimos uma coisa ou outra. Todos nós temos isso daí. Todos.
né? O Senhor vai trabalhando a gente. Procedimento que os vossos pais vos legaram. Então, eu estou viajando com meu sogro. Quem é que deu alguns comportamentos ruins para minha esposa? O pai, a mãe. Os nossos pais nos legaram comportamentos ruins. A versão de vocês diz inútil. Todos nós temos isso. Todos nós aprendemos coisas indevidas na casa dos nossos pais. Oh, mas peraí, não sobrou nada de bom? Claro. Nossos pais deram coisas boas? Deram. Veio de quem? Toda boa dádiva e todo dom celeste vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tiago 1,17. Então, tudo aquilo que eu tenho de bom, que eu dou para o André, para a Jéssica e para a Mariana, tudo aquilo que eu tenho de bom, que eu dou para eles, não é meu. É um favor do Pai Celeste em mim. Está fazendo sentido? Mas tudo que eu tenho de negativo é meu. Sou eu quem dou para eles. Está fazendo sentido, irmãos? Sou eu quem estou jogando isso para eles. Então, nós aprendemos, é o que Jesus falou em João 8,38. Nós aprendemos e fazemos o que fazemos, porque os nossos olhos ainda estão no nosso Pai terreno. E nós não aprendemos a olhar o nosso Pai celeste. Nós não nos vimos como filhos. Meus queridos, João 8,36, talvez um dos versículos mais maravilhosos para mim das Escrituras. Sabe o que diz em João 8,36? Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? O que nos torna verdadeiramente livres? Verdadeiramente, se pois o Filho, presta atenção, por que o Espírito Santo não escreveu, se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Por que o Espírito Santo não escreveu, se pois o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Por que o Espírito Santo não escreveu, se pois o nosso Senhor Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Porque sabe o que te deixa plenamente livre? Quando você se vê na condição de filho de Deus. Quem liberta é a condição de filho de Deus. Quem liberta é nós nos vermos como filhos de Deus. Porque se o teu pai é perfeito, te falta algo? Não. Então eu vou dar graças. Mesmo que seja diante da morte. Mesmo que seja diante da morte. Nada nos falta. Eu tive uma experiência marcante, eu vou falar isso com o maior respeito do mundo, né? Mas é uma experiência que eu tive com o Senhor. A minha primeira esposa, ela morreu de um câncer. Era um tumor de mama que no diagnóstico tinha infiltrado na medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso. É onde produz as propriedades do sangue. E aí, é gravíssimo, tá bom? O Senhor concedeu 33 anos de vida, mas na semana dela vinha a óbito, então não tinha mais o que fazer, a medula foi ficando sobrecarregada do câncer, e ela passou a ter dificuldade respiratória. 3 meses. Na semana da morte,
estava na Covid, eu atendo muitos médicos, eles me permitiram ficar com ela no hospital, eu, meus 2 filhos, uma sobrinha, ficamos lá, e eu passava a noite com ela. Ela pediu para não ter dor, então foi dado fentanil, e aí ela apagou, mas a gente sabia que ela ouvia. Por quê? Porque quando nós fazíamos um devocional, a respiração melhorava. A gente lia a palavra, a gente orava, a gente cantava. E ela foi hospitalizada na segunda e partiu no domingo. Na quinta-feira, a crise respiratória estava acentuada. E eu de madrugada com ela. E ela... E, meus queridos, eu nunca fui tomado pelo desamor de Deus. Mas aquela madrugada eu fui. Deus, ela é tua filha. Deus, ela te amou uma vida inteira. A crise era minha, não era dela. Deus, em nome de Jesus, recolhe ela. Recolhe ela. Deus, isso é insuportável de ver. Quem dirá de viver? E eu fui tomado por uma sensação do desamor de Deus, meus queridos. Imagina um negócio horrível, como alguns dos irmãos aqui sentem. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não me lembro que música eu estava cantando, mas sabe a música que veio na minha mente? Vê se não é o Espírito. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Quando você se vê filho, você é completamente liberto. Mas para isso você vai aprender a ter que renovar essa mente. Porque até o presente momento, nós somos filhos de pai e mãe. Nós não olhamos o Pai Celeste de tal maneira, com tal convicção. Nós não olhamos o bendito Filho amado de tal maneira e com tal convicção que a gente simplesmente é liberto nesta visão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, chega de escravidão. Chega de escravidão. Para isso, nós temos que aprender o quê? Olhar o Filho e olhar o Pai. Olhar o Filho e olhar o Pai. Porque nós somos verdadeiramente livres quando somos filhos. Lembra do meu testemunho sobre ser enterrado vivo? Quando eu vi o Pai Celeste comigo, nunca mais tive medo. Nunca mais. Ele quer te visitar. Ele quer te atender, Ele quer te socorrer. Por que você acha, esse é um outro estudo que valeria a pena a gente fazer, por que você acha que quando Jesus sai, Ele ouviu a voz do Pai por 2 vezes, quando Jesus sai do batismo, a voz do Pai vem e diz o quê? Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A seguir, o Espírito toma e o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diabolos, no grego, significa maldizente. 3 tentações: transformar pedras em pães, pular do alto do pináculo para ser aceito e prostrado adorar a Satanás para ter todo o poder. Das 3, 2 começam de que jeito? Se és... O diabo fez isso com o nosso Senhor. Você acha que não vai fazer comigo e com você? Questionando a nossa filiação? Agora, meus irmãos, nós não nos preparamos de forma adequada para essas batalhas espirituais. Por quê? Porque nós apenas ficamos vendo nossos pais terrenos. Quantos aqui não queixaram essa semana do pai terreno, da mãe? Quanto mais reparo você põe no pai e na mãe, mais aquilo gruda em você.
agradece por eles, louva a Deus por eles, para de falar deles indevidamente, respeita eles e põe os teus olhos no Pai eterno. Só que você só o enxerga olhando o Filho. Olha a expressão de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Nunca tinha visto isso. Vi alguns meses atrás. Porque até então eu só via o Filipe. Há tanto tempo eu estou com você, você não entendeu? Eu vi a limitação de Filipe, mas não. Filipe olhou uma coisa maravilhosa: Senhor, se eu ver o Pai, vai ser o suficiente para eu tranquilizar o meu coração. O que Jesus diz? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Meus queridos, nós temos que estudar sobre Jesus como Filho e sobre Deus como Pai, porque é ali que se concentra a renovação da nossa mente, é ali que se concentra a mudança do nosso coração, é ali que nós aprendemos a pensar de um jeito adequado. Está fazendo sentido para os irmãos? Aí, nós temos 10 minutos, deixa eu encerrar mostrando uma porção para os irmãos. Abram em 2 Coríntios, um texto muito conhecido, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, diz assim, versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Olha o que ele diz: que as armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortaleza. O que é uma fortaleza? É um castelo ou um argumento contrário a Deus. O que é um sofisma? Sofisma é um pensamento hostil à fé cristã. Dos nascidos de mulher, quem foi o maior? João Batista. Quando ele estava para morrer, qual a pergunta que ele mandou fazer para Jesus? És tu que estava para vir, ou devemos aguardar um outro? Olha a mente. Uma mente incrédula do precursor do Senhor. Todos nós estamos sujeitos a ter pensamentos assim. Todos nós. Porém, as armas da nossa milícia não são carnais. Palavra, oração, jejum, comunhão, reunião na igreja, são algumas das armas que nós temos. Elas são poderosas em Deus para destruir todos estes falsos conceitos que existem na nossa mente. Todos. Você quer ver um falso conceito que existe, mas não dá tempo de abrir? Dor. Porque nós evitamos a dor. Jesus evitou a dor? Não. Ele abraçou a dor. Ele foi em direção à dor. Ele lidou com a dor. Mas aí mereceria um estudo inteiro só sobre as 3 dores do Senhor: desprezo e rejeição, solidão, perdas. Você encontra todo esse material lá no YouTube. Tem tudo isso daí disponível gratuitamente para os irmãos. Então, meus irmãos, e aí o texto termina dizendo: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. A nossa mente
precisa ser sujeita a essa filiação nova, a esse novo Pai que nós temos, para nós sermos completamente livres. Amém?